Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda aqui na CNT Multi. Roda a vinheta. Um tema vem ganhando cada vez mais espaço nas conversas entre pais, professores e profissionais da educação. É a avaliação psicoeducacional. A ideia é simples: entender como a criança aprende, se desenvolve e se comunica com o mundo ao seu redor. A avaliação é um processo realizado por profissionais especializados, como psicólogos e psicopedagogos, que analisam aspectos cognitivos, emocionais e comportamentais da criança. Em outras palavras, é como montar um mapa de como ela pensa, aprende e reage. Em geral, os sinais já podem ser observados na educação infantil. E vamos combinar? Entender o que está acontecendo já resolve metade da ansiedade dos pais. E nessa matéria, vamos entender mais a fundo a avaliação psicoeducacional com um profissional do SEMAEE e o impacto positivo no processo do aprendizado da criança. Solta a matéria. Nos primeiros anos de vida, cada fase de desenvolvimento infantil é fundamental para o aprendizado, e é nesse contexto que a avaliação psicoeducacional ganha destaque dentro das escolas, ajudando a identificar habilidades, dificuldades e necessidades específicas de cada criança. Mais do que avaliar, esse acompanhamento permite um olhar mais atento e individualizado, contribuindo para um desenvolvimento mais saudável e completo desde a infância. Estamos aqui no SEMAI com a professora Bruna e hoje o assunto é avaliação psicoeducacional. Bruna, nos conte um pouco o que seria isso. Então, a avaliação psicoeducacional ela é um processo de avaliação que ocorre com as crianças de 0 a 3 anos e de 5 a 6 anos na escola, tanto na rede de CMEI, que são as crianças de 0 a 13, e depois vai para a educação infantil da escola, que abrange as crianças de 4 e 5 anos. O que é a avaliação psicoeducacional? O objetivo principal dessa avaliação é identificar e analisar o que está impedindo o processo de aprendizagem dessa criança. Quais são os obstáculos, quais são as barreiras que impedem esse processo. Então, a gente faz essa avaliação já na educação infantil de uma maneira precoce para que a gente possa identificar o mais rápido possível o que está prejudicando o funcionamento da aprendizagem dessa criança. E a partir de que idade esse tipo de avaliação pode ser feita? Então, ela ocorre a partir dos 0 anos, né? Então, a criança, antes de completar 1 ano, ela já pode ser encaminhada para cá e ela abrange, né, até a criança do infantil 5, que é a criança que está com 5, algumas ainda estão com 6, mas é de 0 a 5 anos que a gente fala, né, que é a educação infantil. E aí, gente, estão gostando? Porque eu estou adorando. Mas é o seguinte, a gente já volta, não sai daí. Bom, eu estou ansioso para saber a continuação dessa matéria. Vamos juntos? Roda aí. E quais sinais indicam que uma criança pode precisar desse acompanhamento? Então, a gente analisa, são 4 aspectos que a gente leva em consideração e em conta. O processo de aprendizagem, que a gente chama da parte cognitiva, que é essa criança, por que ela não está aprendendo, por que ela não demonstra essa aprendizagem. A gente também analisa os aspectos motores. Então, uma criança que, por exemplo, lá com 1 ano, é uma criança que ainda não anda, uma criança que não senta sem apoio. Então, é uma criança que também precisa ser encaminhada. A gente também observa a questão social dessa criança, né? Por que essa criança não brinca com as outras crianças? Por que ela não se socializa? Ou é uma criança que só chora? Por que ela só está chorando? É uma criança que fica muito isolada. Então, a gente analisa esse aspecto social também. E, por último, a gente analisa também a comunicação dessa criança. É uma criança que está com 12 anos e ainda não verbaliza, ou ela só aponta, ela só
né, faz gestos, por que essa criança não se comunica da forma correta. Então, nesses 4 aspectos a gente leva em consideração e é o nosso, como eu posso dizer, é o nosso sinal de alerta. São 4 sinais de alerta, são esse conjunto, né? A cognição, a parte motora, a parte de comunicação e a parte social. E como essa avaliação contribui para o processo de aprendizagem da criança? Então, essa avaliação contribui por quê? Né, como eu disse anteriormente, a gente tenta analisar esses aspectos o mais cedo possível para que essa criança, no ensino fundamental, quando ela ingressar lá no primeiro ano, com mais ou menos 6 anos, ela possa ter um processo de aprendizagem da maneira correta. Né, porque lá no primeiro ano, eles iniciam com essa questão da alfabetização, parte numérica, né, então a gente abrange essa criança logo na educação infantil, para que quando ela chegue lá no primeiro ano, ela possa estar apta, né, a aprender. Então, a gente tenta agir o mais rápido possível. E aí, pessoal, estão gostando? Então não saiam daí porque a gente já volta. Bom, estamos de volta e, claro, vamos continuar com a matéria. E de que forma a escola e a família participam desse processo? Então, o primeiro contato que a gente tem é através da escola. É a escola que sinaliza isso para nós. Né? Então, quando essa criança chega, né, lá no CMEI ou uma criança que às vezes não frequenta o CMEI e vai direto para a escola, e a escola percebe essas dificuldades, né, esses 4 aspectos de dificuldade, às vezes um aspecto isolado, às vezes os 4 aspectos junto, ela encaminha para a gente, elas preenchem uma RAP, que é um roteiro de aprendizagem pedagógica. Lá tem diversas questões, diversas perguntas sobre esse desenvolvimento da criança. Quando a gente recebe esse documento, essa criança entra na nossa fila e a gente chama. Então, a família, quando a escola ou o CMEI vai encaminhar essa criança para nós, a família ela fica ciente, né? Então, esse documento só pode ser preenchido com a autorização da família. Então, a criança chega para nós, o primeiro contato que a gente tem é com a família, a gente não conhece a criança. Então, a gente chama a família para cá, faz uma conversa, essa família assina um termo de autorização e a partir desse processo a gente inicia a avaliação. Então, qual que é essa importância? A importância é a junção da escola, do CMEI, junto com a família, porque a gente não consegue realizar esse processo se ambos não estiverem de acordo. Então, a gente precisa que a família esteja em concordância, porque a escola percebeu esses sinais, né? Então, a gente pega, às vezes, muitos familiares que não têm muito essa preocupação, porque às vezes é o primeiro filho, às vezes a criança não foi para o CMEI, foi direto para a escola. Então, às vezes, os pais acabam não percebendo esses sinais, né? E nós, enquanto professores, como a gente está na área, a gente está estudando, a gente percebe mais rapidamente. Então, essa criança é encaminhada para cá, a gente chama a família aceita esse processo e aí a gente, né, dá continuidade. Esse processo ele é composto pela primeira fase, que é uma fase de entrevista com a família, né, onde a gente faz toda essa conversa, explica a importância. Essa família aceitando, a gente começa a avaliação em si, que são processos de observação, que nós vamos até a instituição de ensino, a gente passa a manhã, à tarde, com essa criança e a gente observa esses aspectos. Parte de alimentação, parte de sono, da rotina, da aprendizagem, o momento do brincar. E aí, a gente também combina com a família um momento para que ela traga essa criança aqui conosco. E aí, aqui, a gente faz atividades dirigidas para aquela dificuldade que aquela criança está apresentando. Né? Porque lá no CMEI, na escola, a gente não interfere. A gente só observa mesmo como é que essa criança está se portando, né, no ambiente escolar. E aí, quando essa criança vem até nós, né, com um dia agendado, horário agendado, a gente faz esse procedimento de atividades mais específicas. Se existe uma dica que vale ouro, é essa. Na dúvida, observe, escute e, se necessário, procure a orientação. Porque quando o assunto é desenvolvimento infantil, esperar demais pode ser mais complicado do que agir cedo.
O quadro Curiosidades resolveu vestir um avental e ir direto para o cenário, onde a criatividade e o cuidado caminham lado a lado. Dessa vez, o destaque ficou por conta de uma atividade que mistura arte, terapia e uma pitada de ousadia estética. A pintura no pano. A nossa repórter Tainá está no CAPS e resolveu colocar a mão na massa. E a entrevistada vai responder a algumas curiosidades em meio à troca de ideias, risadas e comentários sinceros e muito mais. Solta o quadro. Você sabia? E no quadro de Curiosidades de Fazenda Rio Grande, hoje eu vim aqui no CAPS e eu já estou pintando meu pano de prato para conversar com a Esther. Esther, fiquei sabendo que teve uma paciente que já passou de mais de 30 panos pintados? Sim, essa paciente ela se descobriu na pintura e aí ela chegou aqui falando: Esther, hoje eu comprei 30 panos de pratos e vou pintar. Eu pensei, vai passar aí um tempinho para pintar. Na semana seguinte ela já falou: Esther, eu pintei todos os panos de prato. Mas realmente, isso aqui é terapêutico, que eu tô quase vindo pra cá porque eu também quero participar. Só tem esse grupo? Não, o grupo acontece na segunda-feira e também na sexta-feira. Um é no período da manhã e outro no período da tarde. E as experiências que cada aluno conta, realmente isso aqui, ele cura a alma, né? Sim, aqui a gente não é só uma pintura no pano, a gente dá cor novamente à vida. Esse mesmo pano de prato que eu pintei aqui, verdade que depois vai para um crochê? Isso, a gente também tem o grupo terapêutico de crochê, onde a gente passa para eles, eles fazem os biquinhos e aí a gente faz a venda dos panos de prato para reverter para novos trabalhos. E o que cada paciente fala em relação a isso? Porque o pouco que eu tô sentada aqui, eu já tô me acalmando, os pensamentos vão fluindo. Qual é a sensação? O que eles falam? Isso é uma coisa bem interessante. Antes, o nosso grupo ele tinha duração de 1 hora. E aí, a tanto pedido, a gente passou para 1h30. E nesse período, quando a gente fala, olha, pessoal, está terminando o tempo, eles já fazem, mas já acabou, já terminou. Então, assim, é bem gostoso para a equipe saber que eles estão realmente envolvidos no trabalho. Esther, então vamos terminar logo os nossos panos, porque tem um monte nos esperando. Vamos sim. Bom, eu vou falar sinceramente para vocês que eu curto demais esse quadro Curiosidades. Pois é, o programa chegou ao fim, mas não acaba. Porque nós estamos sempre aqui na CNT Multi. E lembrando, vocês querem assistir pela internet, portal.redcnt.com ou baixar o aplicativo no seu celular, que é o CNT Play. Conto com vocês, eu sou Renato Rosa e esse é o programa Viva Fazenda. Até o próximo programa.